bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. No episódio 1 do Infusões, eu falo sobre a importância da gente saber diferenciar emoção e sentimento e sobre por que entender isso me ajuda a ter uma vida mais autoconsciente. No episódio 2 é sobre a famosa batalha razão versus emoção. Nesse episódio a gente entende que as nossas mentes emocional e racional trabalham juntas, apesar delas usarem caminhos diferentes no cérebro e que o segredo está no equilíbrio entre essas duas forças. O episódio 3 é sobre a diferença entre QI e QE, ou seja, a diferença entre inteligência pura e inteligência emocional. Entender o que eu sinto e como eu reajo ao que eu sinto faz toda a diferença. O episódio 4 é uma reflexão sobre autoconhecimento e sobre a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Você já deve ter reparado que os temas são diferentes, mas a personagem principal é sempre a mesma. Emoção e sentimento, emoção versus razão, controle emocional, inteligência emocional, emoção. Então, bora falar mais um pouco dessa personagem tão importante? Hoje eu quero me aprofundar um pouco nas nossas emoções mais intensas, aquelas que fazem a gente perder o controle. Se eu te perguntasse agora quais são essas emoções, quais são as nossas emoções mais intensas, quais são as emoções que são a base da inteligência emocional, você saberia me dizer? Quais são essas emoções que eu tanto falo aqui que a gente pode e deve aprender a gerenciar? Anota aí o nome dessas amiguinhas que eu garanto que você já conhece muito bem. Raiva, ansiedade, paixão e melancolia. Eu costumo dizer que essas emoções são como tempestades. E a pergunta que a gente quer responder hoje é: como não ser levado por elas? Como é que a gente faz para reconhecer quando está sendo sequestrado emocionalmente e, o mais importante, como tomar as rédeas de volta? A nossa infusão de hoje é sobre estratégias práticas para a gente lidar melhor com esses momentos e para aprender a aplicar isso no cotidiano, como sempre, de uma forma leve e acessível. Então, para começar, eu quero falar da nossa amiga paixão. Ah, paixão. Você conhece alguém que nunca tenha se sentido completamente escravo desse sentimento? Quando eu falo de paixão, eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. Eu estou falando também daquela obsessão por uma ideia, por um projeto ou por qualquer coisa que você deseja muito. Quando a gente está apaixonado por alguém, por uma coisa, por uma ideia, é como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. Some tudo, só o objeto da nossa paixão importa. Quando isso acontece, o cérebro começa a funcionar de um jeito diferente. O que acontece? Como eu expliquei no episódio 2, ele é sequestrado por essa emoção, sequestrado pela paixão. O que significa isso? Significa que as partes mais emocionais do nosso cérebro, principalmente a amígdala, entram em ação e tomam o controle das nossas decisões. Aliás, se esse é o primeiro episódio que você ouve, lá no episódio 2 eu explico mais sobre a amígdala, que não é aquela que fica na nossa garganta, tá? Então, voltando, as partes emocionais do nosso cérebro entram em ação e quase sempre o resultado disso é o famoso agir sem pensar. Sabe bem, né? Aquela vez que você
tomou aquela decisão super impulsiva porque estava completamente cego, completamente apaixonado. Aquele dia lá estava ela, a sua amígdala, te guiando. Nessa hora, a gente idealiza a pessoa ou o que quer que seja e ignora completamente qualquer sinal de alerta. E é aí que a gente se mete em situações complicadas, justamente porque nós estamos operando com o cérebro em modo paixão. São as nossas emoções atuando como se elas fossem um GPS interno. São as nossas emoções orientando e, em muitos casos, determinando para onde a gente deve ir, mesmo que a gente não esteja percebendo. Ah, então isso significa que a paixão é ruim? De jeito nenhum. A paixão nos move, nos impulsiona. É a paixão que faz a gente querer mais da vida. O segredo aqui, como sempre, é encontrar um equilíbrio. É saber quando a paixão está dominando a gente completamente e dar uma pausa para avaliar as coisas com um pouquinho mais de racionalidade. Lembra do clichê razão versus emoção? Até os clichês têm os seus porquês. Isso exige da gente a tal da autoconsciência que eu tanto falo aqui, que é a habilidade de perceber o que você está sentindo e como isso está afetando as suas ações. Então, paixão é bom, sempre. Paixão te move. Mas quem precisa estar no controle é você. É fácil? Não. Como qualquer coisa que envolva autoconhecimento. Mas é possível. Agora vamos para outra emoção poderosa. A nossa amiga raiva. Quem nunca perdeu a cabeça no momento de raiva que atire a primeira pedra? Tá lá de boa, aí vem aquela sensação de que você foi injustiçado, desrespeitado e de repente, bum, você explode. A raiva, assim como a paixão, tem esse poder de dominar completamente a gente. Quando a gente se sente ameaçado ou provocado, a raiva é acionada quase que instantaneamente, são segundos. E é tudo muito físico, o coração acelera, os músculos ficam tensos, o corpo se prepara para brigar ou para fugir. A reação de luta ou fuga é uma resposta fisiológica do nosso corpo para situações de perigo. E essa reação é desencadeada por ameaças que podem ser reais ou imaginárias. Então a nossa amiga raiva é, de fato, uma reação de defesa. Opa, então a raiva é boa? Sim, boa e necessária. E ela existe por uma boa intenção. Mas o problema da raiva é que, se a gente não souber como controlar, ela pode distorcer completamente a nossa percepção das coisas. Sabe quando você começa a ficar tão irritado que um cisquinho parece o maior desrespeito do mundo? Isso acontece porque quando a gente está com raiva, o cérebro liga umas lentes distorcidas e aí tudo fica parecendo pior do que realmente é. Então aí, diferente da paixão, quando o assunto é raiva, o negócio é tentar interromper essa escalada logo no começo. Não adianta você acender um incenso, entoar mantras tibetanos, ficar repetindo não fique com raiva, porque a raiva é uma emoção legítima. Raiva a gente não engana. O que dá para fazer é tentar se afastar um pouco da situação antes que a raiva te domine por completo. Lembra dos exercícios que eu menciono nos outros episódios? Respira fundo, conta até 10, vai dar uma volta, faz qualquer coisa que ajude a dar um respiro antes que você tome uma decisão que provavelmente você vai se arrepender depois. Quando a gente fala da raiva, tem uma coisa muito importante nela que é muito particular, só ela tem. Anota o que eu vou falar agora. Raiva se alimenta de raiva. O que significa isso? Que se você já está irritado e acontece mais alguma coisa que dispara mais um sequestro emocional, a emoção que vem na sequência vem com uma intensidade maior ainda. E assim sucessivamente, é exponencial. Um gatilho dispara outro, um surto emocional vem depois do outro, e é numa escalada, cada surto vai se alimentando do impulso hormonal anterior. É físico, lembra? Está acontecendo um monte de coisa fisicamente, hormonalmente nessa hora dentro do seu corpo e dentro do seu cérebro. O cérebro esquenta e quando a gente entra numa sequência dessas,
é muito fácil explodir, sabe no quê? Na violência. É essa sequência que leva a gente ao estado conhecido como ira. Aí nesse ponto você já está sem nenhuma orientação cognitiva, então as reações só podem ser aquelas primitivas. Então, paixão, check. Raiva, check. Próxima emoção, ansiedade. Essa tem assunto que não acaba mais. A ansiedade está tão presente no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe o quanto ela afeta a gente. Sendo bastante simplista aqui, eu costumo definir a ansiedade como medo do futuro. É aquele monte de e se que fica rodando na nossa cabeça, sabe? E se as coisas derem errado? E se eu fracassar? E se não for bom o bastante? E se isso? E se aquilo? Esse tipo de pensamento gera uma tensão constante no nosso sistema, uma preocupação que pode chegar ao ponto ou de impedir a gente de agir ou que consiga causar uma paralisia. Então, assim como as outras emoções, a gente está falando de um monte de processo químico pelo corpo todo. É físico. Mas o grande lance da ansiedade é que muitas vezes ela surge sem nenhum motivo real. O cérebro está lá, todo lindão, criando cenários imaginários e a gente fica preso nesse ciclo de preocupação. E aí? Como lidar com isso? Bom, eu sou casado com uma expert no assunto, eu posso inclusive combinar com ela da gente fazer uma infusão aqui só para falar de ansiedade. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem e aí se bastante gente demonstrar interesse, a gente programa uma infusão só sobre ansiedade. Mas voltando à pergunta, como é que eu lido melhor com a ansiedade? Uma dica simples é trazer o foco para o presente. Lembra da meditação, do mindfulness que eu já recomendei aqui? Pois é, elas são ferramentas excelentes para você praticar, manter o foco no presente. Lembra que a ansiedade sempre envolve futuro, então se você conseguir se concentrar cada vez mais no que está acontecendo agora, no momento presente, você consegue aliviar um pouco esse ciclo de pensamentos. Respiração profunda, meditação, questionar esses pensamentos ansiosos sempre são uma boa saída. Sabe o que também ajuda? Perguntar para você mesmo: esse medo faz sentido? É um medo real ou é só uma projeção da minha cabeça? Então, assim como a paixão e a raiva, o caminho para uma vida menos ansiosa, mais autoconsciente, uma vida com emoções mais gerenciadas, ou seja, com mais inteligência emocional, é o mesmo que para tantas outras coisas. Treino. Muito treino. Treinar até conseguir acertar. Muita tentativa e erro, muito esforço, muita dedicação e propósito. Paixão, check. Raiva, check. Ansiedade, check. Falta quem? A nossa amiga melancolia. A gente está acostumado a falar mais de tristeza, de depressão, mas a melancolia fica ali no meio do caminho entre elas. A melancolia é aquela tristeza que chega devagar, que vai se aprofundando e que não vai embora. Tristeza geralmente tem um motivo e passa, ela tem um fim. Melancolia é aquela tristeza que não tem fim e que parece que não tem motivo. Todo mundo passa por momentos de tristeza, que é uma parte natural da vida. Mas quando essa tristeza persiste, começa a dominar os seus dias, é aí que ela pode se transformar em melancolia. E aí, com o tempo, essa melancolia pode se transformar em algo mais sério, como a depressão. O problema da melancolia é que ela coloca a pessoa num ciclo de pensamentos negativos. A pessoa começa a interpretar tudo pelo lado negativo, pessimista, e aí isso pode deixar a pessoa presa num estado mental pesado. Mas, assim como as outras emoções que eu citei aqui, o segredo está em quebrar esse ciclo. E uma forma de fazer isso é mudando ativamente o foco dos seus pensamentos. É questionar as crenças negativas e tentar enxergar a situação de uma forma mais equilibrada. Outra coisa que ajuda é se mexer. O movimento pode ajudar muito. Às vezes, só sair para dar uma caminhada ou fazer algum exercício
já ajuda a mudar o humor e a clarear os pensamentos. Nós todos somos capazes de fazer esses movimentos que eu sugiro aqui, mas às vezes a gente pode precisar sim de ajuda. E é aí que a própria pessoa ou quem está em volta precisa pedir ajuda. Principalmente quando o assunto é ansiedade ou tristeza, melancolia, depressão, a gente pode precisar da ajuda de quem entende do assunto para quebrar esse ciclo. Então, se é com você ou com alguém que você conhece, não hesita em pedir ajuda. Nem sempre a gente consegue sair dessa sem ajuda. Sempre que eu falo de emoções, eu lembro de um estudo que eu li que fala dos chamados repressores ou imperturbáveis. O que é isso? É o comportamento que muita gente apresenta sem nem perceber e que no mundo científico eles chamam de negação otimista. São essas pessoas que apresentam esse comportamento de negação otimista que são chamadas de repressores ou imperturbáveis. São pessoas que quase sempre automaticamente conseguem apagar da mente a perturbação que a emoção traz. É um padrão de fuga mental, como se fosse um interruptor que desliga as perturbações emocionais. Sabe aquela pessoa, quando qualquer problema aparece, ela fala: "Ih, tá tudo bem, vai dar certo, vai ficar tudo bem"? É bastante provável que essa pessoa seja uma imperturbável. Esse tipo de otimismo excessivo, ele até pode parecer positivo, mas quando ele é usado como uma forma de negar os sentimentos negativos, aí pode ser prejudicial. Então, por fora, parece que essas pessoas são super competentes em gerenciar as emoções, mas por dentro está fervilhando um monte de processo fisiológico que elas ignoram. E isso é um comportamento aprendido, tá? Então, uma criança, por exemplo, que cresce numa família com um pai ou mãe, sei lá, alcoólatra, essa criança aprende a ser imperturbável para ela conseguir sobreviver a essa situação incômoda. Ou, sei lá, uma criança que é criada por pais que são imperturbáveis, ou seja, a criança aprende esse modelo de estar sempre bem, mesmo diante de emoções negativas. Então, essa repressão de sentimentos até parece ser uma estratégia bem sucedida, né, de gerenciamento, de regulação emocional, mas na verdade não se sabe ainda a que preço em termos de autoconsciência. Que conclusão a gente pode tirar disso tudo então? Que ignorar emoções, como a melancolia, a frustração ou a raiva, não faz com que elas desapareçam. Pelo contrário, isso só faz com que elas se acumulem e aí mais cedo ou mais tarde elas vão explodir. Então, ao invés de negar, o melhor caminho é a gente aceitar que essas emoções fazem parte da vida e aprender a lidar com elas de uma forma saudável. Então, recapitulando o que a gente colocou aqui na mesa hoje. Emoções intensas, como paixão, raiva, ansiedade, melancolia, fazem parte da nossa experiência humana. Elas podem ser poderosas, mas com autoconsciência, com algumas ferramentas simples de controle emocional, a gente consegue evitar que essas emoções nos sequestrem, nos dominem. Muitas vezes a gente tem pouco ou nenhum controle quando a emoção chega, mas a gente consegue decidir quanto vai durar essa emoção. O problema não está na melancolia, na preocupação ou na raiva que aparecem de vez em quando. Esses sentimentos passam. Com o tempo, com paciência, eles passam. O problema é quando esses sentimentos são muito intensos, quando eles ultrapassam um limite razoável, aí eles atingem esses níveis extremos. Ansiedade crônica, ira descontrolada, depressão. E aí, quando chega nesses extremos, para sair disso, quase sempre a pessoa vai precisar de ajuda, seja de medicação, de terapia, seja das duas coisas juntas. O importante, então, é aprender a reconhecer quando nós estamos sob a influência dessas emoções e aí parar, respirar, tentar ver a situação de uma perspectiva mais equilibrada e, de novo, não se trata de evitar essas emoções, sim de saber como lidar com elas
de uma maneira mais saudável, mais inteligente. E aí, ao contrário do que muita gente pensa, esse autocontrole não significa de jeito nenhum suprimir as suas emoções para ser 100% racional, mesmo porque isso não é possível, né? Você nunca vai conseguir fazer isso. Emoção e razão trabalham juntas no cérebro, elas precisam trabalhar juntas para que a gente tome decisões melhores. Então, de novo, não é uma ou outra, e sim usar bem as duas junto. A inteligência emocional está exatamente em saber equilibrar emoção e razão no dia a dia. É na prática, quando você está lá precisando tomar uma decisão importante no trabalho. Suas emoções vão te ajudar a perceber se alguma coisa ali está fora do lugar, se tem algo de errado na situação. Mas aí é a razão que vai te ajudar a refletir e avaliar as consequências de cada escolha. Nem só a emoção, nem só a razão. Juntas que elas vão te ajudar a agir de um jeito mais eficaz. E qual é o segredo? É a prática. E aí eu já passei alguns caminhos aqui nos episódios anteriores. Emoção forte apareceu? Respira fundo, conta até 10, depois se pergunta: por que eu estou sentindo isso? O que essa emoção está tentando me dizer? Como eu já falei também em outros episódios, emoção e razão percorrem caminhos diferentes no cérebro. E o caminho da razão ele é mais lento. Então essa pausa ela é fundamental para você dar tempo para a razão entrar em cena. E esse é o melhor pacote que a gente pode desenvolver. Autoconhecimento, autoconsciência e inteligência emocional. Eu espero que vocês tenham curtido essa infusão de hoje e que essas dicas te ajudem a navegar melhor por esses momentos emocionais intensos. As emoções são nossas amigas, a gente só precisa aprender a desfrutar melhor dessa amizade. Um abraço e até a próxima!